O som grave dos motores Yamaha cortou o silêncio da manhã enquanto o grupo de motociclistas descia pela Avenida Paulista em direção aos bairros periféricos de São Paulo. O asfalto ainda estava molhado da chuva da madrugada e o cheiro de terra úmida misturava-se ao odor forte de combustível. Eram homens de estradas longas, rostos marcados pelo sol e pela vida, jaquetas de couro desbotadas carregando histórias que ninguém perguntava. Eles não paravam por nada, até aquela quinta-feira. Rodrigo Santos, líder do grupo, avistou algo incomum à frente. Uma figura pequena, parada na calçada de uma rua estreita no Capão Redondo, segurava um pedaço de papelão com letras trêmulas escritas a caneta preta. Ao lado dela, um cachorro vira-lata de pelagem caramelo e olhos profundos observava cada carro que passava. A menina não devia ter mais que 9 anos. Seus cabelos crespos estavam presos em 2 tranças mal feitas, e os tênis surrados deixavam os dedos à mostra. Rodrigo diminuiu a velocidade, erguendo a mão para sinalizar aos companheiros que seguissem em frente. Ele encostou a moto no meio-fio, desligando o motor. O silêncio que se seguiu foi pesado. A menina levantou os olhos, assustada, mas não se moveu. No papelão, as palavras gritavam mais alto que qualquer buzina. Mel, cachorra boa, R$ 80 ou menos. Rodrigo tirou o capacete devagar, revelando um rosto cansado, barba por fazer e olhos que já tinham visto demais. Você tá vendendo sua cachorra, pequena? A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. A menina engoliu seco e acenou com a cabeça, sem soltar o papelão. Sim, senhor. A voz dela era fina, trêmula, carregada de vergonha. Ela é muito boa, não morde, sabe sentar e dar a pata. A cachorra, como se entendesse, levantou a patinha direita e a colocou suavemente sobre a bota de Rodrigo. Ele sentiu algo apertar no peito. Olhou ao redor. A rua era estreita, casas amontoadas, muros rachados, fios elétricos cruzando o céu como teias. Algumas janelas tinham cortinas rasgadas, outras nem tinham vidro. Cadê sua mãe? Ele perguntou, agachando-se para ficar na altura da menina. Ela abaixou o olhar. Tá em casa. Ela não tá bem. A voz falhou e ela piscou rápido para segurar as lágrimas. A gente não tem mais nada para comer. Mamãe disse que se eu vendesse a Mel, a gente conseguia comprar arroz e feijão. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Aquilo não era apenas pobreza, era desespero puro, do tipo que esmaga a alma de uma criança até ela achar que vender o único amigo que tem é a solução. Faz quanto tempo que você está aqui? Ele perguntou. Desde cedo, ela respondeu, olhando para o sol que já estava alto. Ninguém quis comprar. Um homem riu de mim. Disse que cachorro de rua não vale nada. Rodrigo sentiu a raiva subir, mas engoliu. Não era hora de perder a calma. Ele olhou para Mel, que agora estava sentada ao lado da menina, a cabeça inclinada, como se também esperasse uma resposta. Qual é o seu nome? Ele perguntou, suavizando o tom. Júlia, ela respondeu baixinho. E a Mel? Há quanto tempo vocês estão juntas? Os olhos de Júlia finalmente encontraram os dele e pela primeira vez brilharam. Desde que eu tinha 6 anos, ela apareceu na porta de casa toda molhada. Mamãe deixou eu ficar com ela. Ela dorme comigo todo dia. Rodrigo levantou, passando a mão pela nuca. Ele não tinha ido até ali para isso. Não tinha acordado naquela manhã pensando em salvar ninguém. Mas algo naquela cena, na inocência quebrada daquela menina tentando ser forte, mexeu com algo que ele havia enterrado há muito tempo. Júlia, ele disse, eu não vou comprar a Mel. O rosto dela desabou. As lágrimas que ela havia segurado finalmente escorreram. Por favor, senhor, eu preciso. Rodrigo ergueu a mão, cortando-a. Eu não vou comprar porque você não vai vender ela. Mas eu vou te ajudar de outro jeito. Me leva até a sua casa. Júlia piscou confusa. Sério?
Sério, ele confirmou, pegando o capacete de volta. Vamos, eu quero conhecer sua mãe. Mel latiu uma vez como se aprovasse a ideia. E pela primeira vez naquela manhã, Júlia esboçou algo que lembrava um sorriso. A caminhada até a casa de Júlia não demorou muito, mas cada passo pareceu mais pesado que o anterior. Rodrigo empurrava a moto ao lado dela, enquanto a menina segurava a coleira improvisada de Mel, feita com uma corda velha. As ruas eram um labirinto de becos estreitos, muros pichados e lixo acumulado nas esquinas. Crianças brincavam descalças e o cheiro de esgoto misturava-se ao de comida sendo preparada em algum lugar distante. É ali, Júlia apontou para uma casa pequena, de tijolos à vista, sem reboco. A porta de madeira estava desgastada e uma janela tinha o vidro quebrado, coberto por um plástico transparente. O portão rangia ao ser empurrado e Mel correu na frente, latindo baixinho. Rodrigo estacionou a moto e seguiu Júlia para dentro. A sala era escura, iluminada apenas por uma fresta de luz que entrava pela janela. Havia um sofá velho, rasgado em várias partes, e uma mesinha de centro com marcas de queimadura. No canto, uma televisão antiga que claramente não funcionava mais. O chão de cimento estava limpo, mas frio e rachado. E no sofá, semi-coberta por um lençol fino, estava uma mulher. Mamãe, Júlia chamou suavemente, correndo até ela. Eu trouxe alguém. A mulher abriu os olhos devagar, demorando para focar. Ela era jovem, talvez no início dos 30, mas o cansaço a fazia parecer mais velha. Os olhos fundos, a pele pálida, os lábios rachados. Rodrigo reconheceu os sinais imediatamente. Fome prolongada, desidratação, exaustão extrema. Júlia, a voz da mulher era fraca. Quem é esse senhor? Rodrigo deu um passo à frente, tirando o boné. Meu nome é Rodrigo, senhora. Encontrei sua filha tentando vender a cachorra na rua. A mulher fechou os olhos envergonhada. Eu sinto muito. Eu não queria que ela fizesse isso. Eu disse que ia dar um jeito, mas... A voz falhou e ela começou a chorar silenciosamente. Rodrigo ajoelhou-se ao lado do sofá. A senhora comeu alguma coisa hoje? Ela balançou a cabeça. E ontem? Não. E antes de ontem? O silêncio foi resposta suficiente. Rodrigo olhou ao redor. A geladeira estava desligada, a porta entreaberta, vazia. A pia tinha 2 pratos e uma caneca. Não havia comida, não havia nada. O que aconteceu? Ele perguntou, mantendo a voz calma. A mulher respirou fundo, tentando se recompor. Meu nome é Cláudia. Meu marido, ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Quando a construção parou, ele perdeu o emprego. Tentou conseguir outra coisa, mas não conseguia. Começou a beber. Ficou violento. Eu pedi para ele ir embora. Ele foi? Rodrigo perguntou. Foi. Levou tudo que tinha valor. O pouco dinheiro que eu guardava, meu celular, até a aliança de casamento. Disse que ia começar de novo em outro lugar. Nunca mais voltou. Júlia estava sentada ao lado da mãe, segurando sua mão. Mel deitou-se aos pés delas, como se quisesse proteger as duas. A senhora tem família? Alguém que possa ajudar? Rodrigo perguntou. Cláudia balançou a cabeça. Minha mãe faleceu ano passado, não tenho irmãos. E os amigos, todo mundo está lutando também. Eu tentei pedir ajuda, mas... Ninguém tem para dar, Rodrigo completou, e ela sentiu. Ele ficou em silêncio por um momento, observando aquela cena. Uma mãe tentando esconder a fraqueza da filha. Uma menina disposta a abrir mão do que mais amava para salvar quem cuidava dela. E um cachorro que, mesmo sem entender, permanecia fiel até o fim. Rodrigo não era um homem religioso, mas naquele instante sentiu que estava diante de algo sagrado. Algo que ele não podia ignorar. Cláudia, ele disse, levantando-se, eu vou sair agora. Mas vou voltar. E quando eu voltar, não vai ser sozinho. Ela olhou para ele, confusa. O senhor não precisa. Eu sei que não preciso, Rodrigo interrompeu. Mas eu vou fazer mesmo assim. Ele olhou para Júlia. E você, mocinha, guarda esse papelão. A Mel não vai a lugar nenhum.
Júlia assentiu, os olhos marejados. Rodrigo saiu da casa, montou na moto e acelerou. Mas antes de ir embora, parou por um instante olhando para trás. A imagem daquela casa, daquela mãe e daquela menina estava gravada em sua mente. E ele sabia que, depois daquele dia, nada mais seria como antes. Rodrigo acelerou pela Marginal Pinheiros, o vento batendo forte no rosto, mas nada disso tirava a imagem de Júlia e Cláudia de sua cabeça. Ele havia visto pobreza antes, crescido nela inclusive, mas algo naquela situação o atingiu de um jeito diferente. Talvez fosse a coragem silenciosa da menina. Ou talvez fosse porque, pela primeira vez em anos, ele via seu próprio reflexo naquela dor. Ele chegou ao bar onde o Gruto sempre se encontrava, o Refúgio do Asfalto, um lugar escondido na Zona Leste, frequentado apenas por quem conhecia. As motos já estavam estacionadas lá fora, e o som de risadas ecoava de dentro. Rodrigo empurrou a porta de madeira e entrou. O cheiro de cerveja e carne assada encheu suas narinas. Os homens estavam reunidos ao redor de uma mesa de sinuca, alguns ainda com as jaquetas de couro, outros já de camiseta. "E aí, Rodrigão?" gritou Marcelo, o mais jovem do grupo, rindo enquanto acertava uma bola. "Achou uma namorada na estrada?" As risadas se espalharam, mas Rodrigo não sorriu. Ele caminhou até o centro do salão e bateu a mão na mesa, chamando a atenção de todos. O som ecoou e o silêncio tomou conta do lugar. "Eu vi uma menina hoje", Rodrigo começou, a voz firme. "Ela estava tentando vender a cachorra dela por R$ 80. Os homens se entreolharam, sem entender. "E daí, mano?" perguntou Bruno, o mais velho, com cicatrizes no rosto e uma voz rouca de quem fumava demais. "O que isso tem a ver com a gente?" "Tem tudo a ver", Rodrigo respondeu, olhando cada um deles nos olhos. "Ela estava vendendo porque a mãe dela não come há 2 dias. O pai sumiu, levou tudo, e elas estão lá, morrendo de fome, enquanto a gente está aqui jogando sinuca e bebendo." O clima mudou. As risadas sumiram. Alguns baixaram o olhar. Outros cruzaram os braços, desconfortáveis. "Olha, Rodrigo", disse Carlos, um mecânico que tinha entrado no grupo há alguns anos. "Eu entendo que você quer ajudar, mas a gente não é ONG, brother. A gente mal tem grana para manter as motos rodando." "Eu não tô pedindo dinheiro", Rodrigo cortou. "Tô pedindo que vocês me ajudem a fazer o certo. A gente passa a vida inteira correndo, fugindo, fazendo barulho. Mas pra quê? Pra nada." Marcelo deu um passo à frente. "Cara, você tá bem? Você tá estranho hoje." Rodrigo virou para ele, o olhar pesado. "Eu vi minha filha naquela menina, Marcelo. Eu vi tudo que eu perdi. E se eu não fizer nada agora, eu vou carregar isso pro resto da vida." O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, pesado, carregado. Bruno foi o primeiro a falar, a voz mais baixa. "O que você quer que a gente faça?" Rodrigo respirou fundo. "Amanhã de manhã, a gente vai até a casa delas. Leva comida, material de construção, o que der. A gente conserta aquela casa, enche a geladeira e dá para elas uma chance." "E o pai?" perguntou outro motociclista, Júnior, com os braços tatuados e uma expressão séria. "O cara abandonou a família." "Se ele apareceu por aí, a gente vai atrás?" Rodrigo balançou a cabeça. "A gente não vai procurar briga. Mas se ele cruzar nosso caminho, ele vai ter que responder." Carlos suspirou, colocando o taco de sinuca de lado. "Tá, Rodrigo, eu tô dentro, mas só porque eu confio em você." Marcelo acenou também. "Eu vou, mas só pra ver a cara daquela menina quando a gente aparecer." Um por um, os homens concordaram. Alguns por lealdade, outros por curiosidade, mas todos, no fundo, por algo que haviam esquecido que ainda tinham: compaixão. Rodrigo olhou para o grupo, sentindo algo que não sentia há anos: propósito. "Amanhã, 7 da manhã, não atrasem." E com isso, ele saiu do bar, deixando os homens em silêncio, cada um refletindo sobre o que estavam prestes a fazer. A noite foi longa para Rodrigo. Ele voltou para seu apartamento pequeno na Moca, um lugar simples, quase vazio.
Uma cama, uma estante com algumas ferramentas e uma foto emoldurada na parede. Era a única coisa que ele realmente guardava. A foto mostrava uma menina sorridente, de tranças e vestido florido, nos braços de um homem mais jovem, Rodrigo. Aquela era Isabela, sua filha. Ela teria 17 anos agora, se estivesse viva. Rodrigo sentou-se na cama, segurando a foto com as 2 mãos, e deixou as lágrimas caírem. Ele não chorava há anos, não permitia. Mas algo naquele dia quebrou a barreira que ele havia construído ao redor do coração. Isabela tinha apenas 8 anos quando aconteceu. Rodrigo trabalhava como entregador, fazia horas extras para sustentar a família. Mas o cansaço, o estresse, tudo foi se acumulando. Ele e a esposa, Mariana, brigavam constantemente. Até que uma noite ele perdeu o controle. Bebeu demais, pegou a moto e Isabela, que sempre queria andar com o pai, implorou para ir junto. Ele deveria ter dito não, deveria ter ficado em casa, mas não ficou. E no caminho de volta, a chuva começou. O asfalto ficou escorregadio. Rodrigo perdeu o controle da moto. O acidente foi brutal. Ele sobreviveu com alguns ferimentos. Isabela não teve a mesma sorte. Mariana nunca o perdoou, e ele nunca perdoou a si mesmo. Ela saiu de casa 1 semana depois do funeral, e ele nunca mais a viu. Desde então, Rodrigo vivia uma vida de fuga, fugindo da dor, da culpa, de tudo, até hoje. Hoje, ele tinha visto Isabela novamente. Não literalmente, mas no espírito de Júlia, naquela coragem, naquela pureza, naquela força de tentar salvar quem amava, mesmo que isso significasse perder tudo. Ele colocou a foto de volta na estante e deitou-se, mas não conseguiu dormir. A imagem de Júlia segurando aquele papelão não saía de sua mente, e quanto mais ele pensava, mais ele sabia. Aquela não era apenas uma missão de caridade, era sua redenção. Na manhã seguinte, o grupo se reuniu em frente ao bar. 7 motos, 7 homens e uma van emprestada de um amigo de Carlos. Dentro da van, caixas de alimentos, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, leite, pão. Também havia materiais de construção, cimento, tinta, ferramentas. Bruno tinha conseguido alguns cobertores e roupas que sua esposa separou. Marcelo trouxe um fogão velho, mas funcional, que estava guardado na garagem. E aí, pessoal, antes de continuar essa história incrível, eu queria te convidar para fazer parte da nossa família aqui no canal. Se você está curtindo essa jornada de Rodrigo e Júlia, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde alguém te ajudou quando você mais precisava? Ou você já foi essa pessoa para alguém? Adoraria ler sobre histórias. Agora, bora continuar, porque o melhor ainda tá por vir. Rodrigo liderava o comboio, o som dos motores ecoando pelas ruas ainda vazias da manhã. Quando eles chegaram à rua de Júlia, algumas pessoas pararam para observar. Crianças correram até as janelas, vizinhos saíram dos portões. Um grupo de motociclistas, com esse barulho todo, chamava a atenção. Rodrigo parou em frente à casa e desligou a moto. Os outros fizeram o mesmo. Júlia apareceu na porta, os olhos arregalados. Mel latiu animada, correndo até Rodrigo. "Vocês voltaram!" Júlia disse, mal conseguindo acreditar. "Eu prometi, não prometi?" Rodrigo sorriu, tirando o capacete. Cláudia apareceu atrás da filha, apoiando-se no batente da porta. Ela estava pálida, mas seus olhos brilhavam com algo que ela não sentia há muito tempo. Ela perguntou, a voz falhando. "A gente veio trabalhar", Rodrigo respondeu. E com um aceno, os homens começaram a descarregar a van. O dia estava apenas começando, mas algo grande estava prestes a acontecer. Os homens trabalharam sem parar. Bruno e Carlos subiram no telhado para consertar as telhas quebradas. Marcelo e Júnior pintaram as paredes externas, cobrindo as rachaduras e as pichações.
Outro integrante, Davidson, um eletricista aposentado, mexeu na fiação interna e conseguiu fazer a luz voltar a funcionar em todos os cômodos. Júlia não parava de sorrir. Ela corria de um lado para o outro, ajudando no que podia, entregando ferramentas, segurando sacos de cimento. Mel a seguia por toda parte, latindo animada sempre que alguém a chamava. Até Cláudia, mesmo fraca, sentou-se numa cadeira de plástico no quintal e ajudou a separar as roupas que Bruno havia trazido. Dentro da casa, a transformação era visível. A geladeira, que antes estava desligada e vazia, agora estava cheia e funcionando. Arroz, feijão, carne, frutas, verduras. Rodrigo fez questão de organizar tudo pessoalmente, garantindo que nada faltasse. Ele colocou um saco de pão em cima da mesa e olhou para Júlia. Tá com fome? Ela acenou timidamente. Tô. Então come, ele disse, empurrando o pão em sua direção. E chama sua mãe, vocês duas precisam comer. Júlia correu até o quintal, puxando Cláudia pela mão. As duas sentaram-se à mesa e pela primeira vez em dias comeram. Não foi uma refeição elaborada, apenas pão com margarina e café. Mas para elas era um banquete. Cláudia chorou enquanto comia, as lágrimas caindo silenciosamente sobre o prato. Júlia segurou a mão da mãe, tentando ser forte. Rodrigo observou de longe, encostado no batente da porta, os braços cruzados. Ele não disse nada, mas sentia o peito apertar. Enquanto isso, do lado de fora, Marcelo pintava a última parte da parede quando ouviu um barulho. Ele olhou para o lado e viu um homem parado do outro lado da rua. O sujeito era alto, magro, com uma camiseta suja e um boné velho. Ele observava a casa com uma expressão mista de raiva e confusão. Ei, Rodrigo! Marcelo chamou, baixando o pincel. Tem alguém te olhando ali. Rodrigo saiu da casa e olhou na direção indicada. Quando seus olhos encontraram os do homem, ele soube imediatamente quem era. O porte, a postura e, principalmente, o olhar de culpa mal disfarçado. Esse é o pai? Bruno perguntou, chegando ao lado de Rodrigo. É, Rodrigo confirmou, a voz fria. Espera aqui. Ele caminhou lentamente até o homem, atravessando a rua com passos firmes. Os outros motociclistas pararam de trabalhar e ficaram observando, prontos para intervir se necessário. O homem não se moveu, apenas ficou ali, olhando para Rodrigo se aproximar. Quando os dois ficaram frente a frente, Rodrigo cruzou os braços. Você deve ser o Gilberto. O homem piscou, surpreso. Como você sabe meu nome? Sua filha me contou, Rodrigo respondeu, a voz calma, mas carregada. Ela também me contou que você sumiu, levou tudo e deixou elas para morrer. Gilberto baixou o olhar, envergonhado. Eu não queria, as coisas ficaram difíceis e eu... Você fugiu, Rodrigo interrompeu, você é um covarde. O silêncio entre eles era tenso. Gilberto apertou os punhos, mas não revidou. Ele sabia que Rodrigo estava certo. Eu vim ver se elas estavam bem, Gilberto murmurou. Eu não sabia que tinha gente ajudando. E o que você ia fazer se não tivesse? Rodrigo perguntou, inclinando-se levemente para frente. Ia continuar escondido? Ia esperar elas morrerem de fome? Gilberto não respondeu. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar a raiva. Olha, eu não sei o que aconteceu na sua vida, e sinceramente eu não me importo. Mas aquela menina ali, ele apontou para casa. Ela tentou vender a melhor amiga dela para salvar a mãe. Ela tem 9 anos e já é mais adulta do que você. Gilberto finalmente levantou o olhar, os olhos vermelhos. Eu sei que eu errei. Saber não muda nada, Rodrigo disse. Agora, você tem 2 opções. Ou você some de vez, ou você volta lá, pede perdão e começa a ser o pai que elas merecem. E se eu voltar? Gilberto perguntou, a voz fraca. Você vai aceitar? Rodrigo cruzou os braços novamente. Não sou eu quem tem que aceitar. São elas. Mas se você fizer alguma coisa para machucar aquela família de novo, você vai ter que lidar comigo e com meus amigos. E eu garanto, não vai ser agradável. Gilberto acenou lentamente, engolindo seco.
Rodrigo virou as costas e começou a caminhar de volta para casa. Mas antes de atravessar a rua, ele parou e olhou para trás. E só para você saber, a gente já descobriu onde você estava. Você tá andando com a galera do Corvo Negro, né? Gilberto arregalou os olhos. Como você? Eu tenho meus contatos, Rodrigo respondeu friamente. E se você acha que eles vão te proteger de mim, pode tirar o cavalinho da chuva. Com isso, ele voltou para o outro lado da rua, deixando Gilberto parado, sozinho, com o peso de suas escolhas. O resto do dia passou rápido. Quando o sol começou a se pôr, a casa estava transformada. As paredes pintadas, o telhado consertado, a luz funcionando. Cláudia e Júlia estavam na porta, observando tudo com olhos cheios de lágrimas e gratidão. Eu não sei como agradecer, Cláudia disse, a voz embargada. Vocês salvaram a gente. Rodrigo balançou a cabeça. Não precisa agradecer, a gente só fez o que era certo. Ele olhou para Júlia, que segurava Mel nos braços. E você, mocinha, nunca mais pensa em vender essa cachorra, tá? Júlia sorriu, abraçando Mel com força. Nunca, senhor, eu prometo. Rodrigo sorriu de volta, passando a mão na cabeça dela. Boa garota. Ele se virou para o grupo. Bora, pessoal, nosso trabalho aqui tá feito. Os homens montaram nas motos, o som dos motores enchendo a rua novamente. Mas dessa vez não era um som de medo, era um som de esperança. E enquanto eles aceleravam pela rua, Júlia e Cláudia acenavam, com Mel latindo animada ao lado delas. Rodrigo olhou pelo retrovisor uma última vez, vendo a casa iluminada ao fundo. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha feito algo que realmente importava. 3 semanas se passaram desde aquele dia. Rodrigo voltou algumas vezes para verificar se Cláudia e Júlia estavam bem. Cláudia tinha conseguido um emprego como auxiliar de limpeza em um mercado próximo. Não pagava muito, mas era o suficiente para manter a casa funcionando. Júlia voltou a frequentar a escola. E Mel... Bem, Mel continuava sendo a melhor amiga que alguém poderia ter. Mas Rodrigo sabia que a história não tinha terminado completamente. Gilberto não tinha aparecido desde aquele dia. E isso incomodava Rodrigo. Não porque ele quisesse vingança, mas porque ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, o passado sempre cobra seu preço. Foi numa tarde de sábado que Rodrigo recebeu uma ligação de Bruno. Rodrigo, a gente tem um problema. Que tipo de problema? Rodrigo perguntou, já se preparando mentalmente. O Gilberto, ele apareceu, tá na casa da Cláudia agora, e pelo que eu ouvi, tá causando. Rodrigo não perdeu tempo. Ele montou na moto e acelerou. 10 minutos depois, ele estava na frente da casa. A porta estava aberta e ele podia ouvir vozes alteradas lá dentro. Ele entrou sem bater. Gilberto estava no meio da sala, gesticulando agressivamente. Cláudia estava encostada na parede, protegendo Júlia atrás de si. Mel o atia ferozmente. Eu tenho direito de ver minha filha, Gilberto gritava. Você não pode me impedir. Você perdeu esse direito quando nos abandonou, Cláudia gritou de volta, a voz firme, apesar do medo. Agora sai da minha casa. Essa casa era minha também. Gilberto avançou, mas antes que pudesse dar mais um passo, Rodrigo o segurou pelo braço. Eu acho que você não ouviu ela, Rodrigo disse, a voz baixa e perigosa. Ela mandou você sair. Gilberto tentou se soltar, mas a força de Rodrigo era muito maior. Quem você pensa que é, cara? Você não é nada dessa família. Eu sou mais família do que você jamais foi, Rodrigo respondeu, empurrando Gilberto em direção à porta. E se você não sair agora, eu vou te fazer sair. Gilberto olhou ao redor, percebendo que não tinha saída. Ele soltou um palavrão e cuspiu no chão antes de sair, batendo a porta com força. Rodrigo respirou fundo, virando-se para Cláudia e Júlia. Vocês estão bem? Cláudia acenou, ainda tremendo. Estamos. Obrigada, Rodrigo.
Júlia correu até ele, abraçando-o pela cintura. Você é meu herói, ela disse, a voz abafada contra a jaqueta de couro. Rodrigo sentiu o coração apertar. Ele ajoelhou-se, ficando na altura da menina, e segurou gentilmente seus ombros. Você não precisa de heróis, Júlia. Você é forte o suficiente sozinha. Mas sempre que precisar, eu vou estar aqui. Pode contar comigo. Mel se aproximou, lambendo a mão de Rodrigo, como se também quisesse agradecer. Ele sorriu, coçando atrás da orelha da cachorra. E você também, Mel. Você é uma boa guardiã. Cláudia se aproximou, limpando as lágrimas do rosto. Rodrigo, eu não sei como vou conseguir retribuir tudo o que você fez por nós. Você não precisa retribuir nada, Rodrigo disse, levantando-se. Só cuida da sua filha, arruma sua vida e seja feliz. Isso já é mais do que suficiente para mim. Ele olhou para a porta pensativo. Mas eu acho melhor vocês ficarem atentas. O Gilberto não vai desistir assim tão fácil. Cláudia sentiu, a preocupação voltando ao rosto. Você acha que ele vai voltar? Eu acho que homens como ele sempre voltam. Rodrigo respondeu com sinceridade. Mas quando ele voltar, eu vou estar preparado. Naquela noite, Rodrigo reuniu o grupo novamente no refúgio do asfalto. Desta vez, o clima era diferente. Não havia risadas, não havia cerveja. Era uma reunião séria. O Gilberto voltou. Rodrigo começou, olhando cada um dos homens ao redor da mesa. E ele não tá sozinho. Ele trouxe uns capangas do Corvo Negro com ele. Bruno franziu a testa. Eles vieram armados? Não dessa vez. Rodrigo respondeu. Mas da próxima podem vir. E eu não vou deixar que eles machuquem aquela família. Marcelo bateu a mão na mesa. Então a gente vai atrás deles primeiro. A gente sabe onde eles ficam? Eu sei, disse Davidson, que estava encostado na parede. Eles têm um ponto de encontro numa oficina abandonada na Zona Norte. Já ouvi falar deles. São um bando de desocupados que acham que são donos da rua. Carlos cruzou os braços. E o que você quer fazer, Rodrigo? A gente vai lá e resolve na porrada? Não, Rodrigo disse firmemente. A gente não vai procurar briga, mas a gente vai deixar claro que eles não podem mexer com quem a gente protege. Júnior se inclinou para a frente. E se eles não aceitarem? Rodrigo olhou para ele, os olhos frios. Aí, eles vão aprender da pior maneira. No dia seguinte, ao amanhecer, o grupo partiu. 7 motos rugindo pelas ruas vazias de São Paulo, seguindo em direção à Zona Norte. O ar estava fresco, mas a tensão era palpável. Eles não estavam indo para uma guerra, mas sabiam que poderiam estar caminhando direto para uma. A oficina abandonada ficava numa área industrial, cercada por galpões vazios e terrenos baldios. Quando eles chegaram, viram várias motos estacionadas do lado de fora. Motos customizadas, algumas com chamas pintadas, outras com caveiras. O símbolo do Corvo Negro estava estampado em todas elas. Rodrigo desligou a moto e desceu devagar. Os outros fizeram o mesmo. Da porta da oficina, 5 homens saíram. Eram mais jovens que o grupo de Rodrigo, mas tinham aquela arrogância típica de quem acha que não tem nada a perder. No meio deles estava Gilberto, com um sorriso torto no rosto. Olha só quem apareceu, Gilberto disse, a voz cheia de sarcasmo. Os salvadores da pátria. Um dos homens ao lado dele, um cara musculoso com tatuagens no pescoço, cuspiu no chão. Vocês perderam o rumo, velhotes. Essa não é a área de vocês? Rodrigo deu um passo à frente, mantendo a calma. A gente não veio aqui para causar problema. A gente só veio deixar um recado. Que recado? O homem tatuado perguntou, rindo. Que vocês são um bando de idosos que gosta de brincar de herói? O recado é o seguinte, Rodrigo disse, a voz ficando mais grave. Vocês encostam de novo na Cláudia e na Júlia e vocês vão ter que lidar com a gente. E eu garanto, vocês não vão gostar. Gilberto deu um passo à frente, o sorriso sumindo. Elas são minha família. Eu faço o que eu quiser.
Você perdeu esse direito, Bruno disse, dando um passo ao lado de Rodrigo. Você abandonou elas. Agora elas têm uma família nova e essa família não vai deixar você machucar elas de novo. O homem tatuado tirou uma corrente do bolso, balançando-a ameaçadoramente. Vocês estão falando muito. Que tal a gente resolver isso de outro jeito? Antes que qualquer um pudesse reagir, Rodrigo ergueu a mão, sinalizando para o grupo ficar calmo. A gente não quer briga, mas se vocês quiserem, a gente não vai fugir. O clima ficou tenso. Por um longo momento, ninguém se moveu. Até que, de dentro da oficina, um homem mais velho saiu. Era baixo, robusto, com uma barba grisalha e um olhar penetrante. Todos os outros se afastaram quando ele apareceu. Quem é você? O homem perguntou, olhando diretamente para Rodrigo. Rodrigo Santos, ele respondeu, sem hesitar. E você? Me chamam de Ferreira. Eu comando essa turma aqui. Ele cruzou os braços, avaliando Rodrigo. Então você é o cara que andou mexendo com o Gilberto? Se proteger uma mãe e uma criança é mexer com ele, então sim, fui eu. Ferreira ficou em silêncio por um momento. Depois deu uma risada curta. Gostei de você. Tem coragem. Ele olhou para Gilberto. Mas esse aqui é um dos meus. E eu protejo minha galera. Então você apoia um cara que abandonou a família? Rodrigo perguntou. Ferreira suspirou. Eu não apoio nada. Eu só dou abrigo para quem precisa. Mas se ele fez merda, isso é problema dele. Ele olhou para Gilberto com desprezo. E, pelo visto, ele fez muita merda. Gilberto tentou se defender. Ferreira, eu só quero ver minha filha. Cala a boca, Ferreira cortou, a voz firme. Ele voltou a olhar para Rodrigo. Olha, eu não vou entrar nessa história. Se o Gilberto quiser ir atrás da família dele, é escolha dele. Mas ele não vai levar ninguém daqui junto. Entendeu? Rodrigo assentiu. Entendi. Ferreira deu um passo para trás. Agora sai daqui antes que eu mude de ideia. Rodrigo acenou para o grupo e eles começaram a voltar para as motos. Mas antes de montar, Rodrigo olhou para Gilberto uma última vez. Se eu te ver perto delas de novo, eu não vou ser tão educado. Gilberto não respondeu. Ele apenas ficou ali, vendo o grupo partir. E enquanto o som dos motores ecoava pela manhã, Rodrigo sabia que, apesar de tudo, a mensagem havia sido entregue. As semanas seguintes foram mais calmas. Gilberto não voltou a aparecer e Cláudia conseguiu finalmente respirar aliviada. Júlia estava mais feliz, indo à escola todos os dias, fazendo novos amigos e sempre voltando para casa correndo para abraçar Mel. A vida, aos poucos, estava voltando ao normal. Rodrigo continuava visitando a família regularmente. Às vezes levava mantimentos, outras vezes apenas passava para ver se estava tudo bem. Ele e Cláudia desenvolveram uma amizade genuína, baseada em respeito e gratidão mútua. Júlia o via como um tio, alguém em quem podia confiar. Mas o verdadeiro presente veio numa tarde de domingo, quando Rodrigo chegou e viu algo que o fez parar na porta. Júlia estava no quintal, brincando com Mel, e ao lado dela, ajudando a jogar a bola, estava Cláudia. Mas não era isso que chamou a atenção de Rodrigo. Era o sorriso genuíno nos rostos delas. Um sorriso que ele não via desde o primeiro dia. Rodrigo! Júlia gritou, correndo até ele. Olha, o quintal tá cheio de flores. A mamãe plantou. Rodrigo olhou ao redor e, de fato, o quintal que antes era apenas terra seca, agora tinha pequenas flores amarelas e vermelhas brotando. Ficou lindo, ele disse, sorrindo. Cláudia se aproximou, limpando as mãos no avental. Eu queria deixar o lugar mais bonito, afinal, essa casa virou um lar de verdade. Rodrigo sentiu o peito aquecer. Vocês merecem isso, e muito mais. Júlia puxou a manga da jaqueta dele. Rodrigo, você vai ficar para almoçar? A mamãe fez macarrão. Ele olhou para Cláudia, que acenou com a cabeça. Claro que sim, tem comida de sobra. Rodrigo sorriu. Então, eu aceito. E pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo sentou-se à mesa de uma família, comendo, rindo e sentindo-se parte de algo maior.
Depois do almoço, enquanto Júlia brincava no quintal com Mel, Rodrigo e Cláudia ficaram conversando na varanda. Sabe, Rodrigo, Cláudia começou, olhando para o horizonte. Eu nunca pensei que a vida ia mudar desse jeito. Quando você apareceu naquele dia, eu achei que era só mais um estranho que ia passar e esquecer da gente. Eu também achei isso, Rodrigo admitiu. Mas algo naquela menina, ela me lembrou de alguém que eu perdi. Cláudia olhou para ele, curiosa. Você quer falar sobre isso? Rodrigo respirou fundo. Ele nunca falava sobre Isabela, mas naquele momento sentiu que podia. Eu tinha uma filha, ele disse, a voz baixa. O nome dela era Isabela. Ela morreu num acidente de moto, um acidente que eu causei. Cláudia colocou a mão sobre a dele, em silêncio. Desde então, eu passei a vida fugindo. Fugindo da dor, da culpa, de tudo. Mas quando eu vi a Júlia, foi como se eu tivesse uma segunda chance. Não de trazer minha filha de volta, mas de fazer algo bom, de ser alguém que ela ficaria orgulhosa. Cláudia apertou a mão dele. Eu tenho certeza que ela está orgulhosa. Você salvou a gente, Rodrigo, e não só materialmente. Você nos deu esperança. Rodrigo sorriu tristemente. Obrigado por dizer isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando Júlia e Mel brincando, até que Júlia correu até eles. Rodrigo, você pode me levar para dar uma volta na moto? Ela perguntou, os olhos brilhando de empolgação. Rodrigo olhou para Cláudia, que hesitou, mas depois assentiu. Só se você prometer ir devagar, ela disse. Eu prometo, Rodrigo respondeu. O capacete pequeno que havia trazido especialmente para Júlia e a ajudou a subir na moto. Mel latiu correndo ao redor deles e Cláudia acenou da varanda. Segura firme, Rodrigo disse, e Júlia apertou os braços ao redor da cintura dele. A moto rugiu e eles começaram a andar devagar pela rua. Júlia gritava de alegria, o vento batendo no rosto. Era um momento simples, mas carregado de significado. Para Rodrigo, era como se ele estivesse andando com Isabela novamente. E dessa vez, ele ia fazer tudo certo. Quando eles voltaram, Júlia desceu da moto com o maior sorriso que Rodrigo já tinha visto. Foi incrível, ela gritou, correndo para contar para a mãe. Rodrigo ficou ali, observando-a, e sentiu algo que não sentia há anos, paz. Os meses passaram e a vida continuou. Júlia cresceu, tornou-se mais confiante e Mel continuou sendo sua fiel companheira. Cláudia conseguiu um emprego melhor e aos poucos conseguiu até economizar um pouco. A casa, que antes era um lugar de tristeza, agora estava cheia de vida. Rodrigo e seu grupo continuaram suas vidas, mas agora com um propósito diferente. Eles começaram a ajudar outras famílias que estavam passando por dificuldades. Não era algo organizado nem oficial. Era apenas um grupo de homens que havia descoberto que fazer o bem era muito mais gratificante do que viver apenas para si mesmos. Numa manhã de sábado, Rodrigo recebeu uma carta. Era de Júlia. Ele abriu com cuidado e dentro havia um desenho. Era ele, em cima da moto, com Júlia atrás e Mel correndo ao lado. No topo, escrito com letras coloridas, dizia: Meu herói de verdade. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Ele dobrou a carta com cuidado e a guardou no bolso da jaqueta, bem perto do coração. Naquela tarde, ele foi até a casa de Júlia, como sempre fazia. Mas dessa vez, ele levou algo especial. Era uma coleira nova para Mel, com uma plaquinha de identificação que dizia: Mel, protegida por anjos de 2 rodas. Júlia adorou. Ela abraçou Rodrigo com toda a força que seus braços pequenos conseguiam, e Mel latiu, balançando o rabo animadamente. Cláudia observava de longe, com lágrimas nos olhos, grata por tudo que aquele homem havia feito por elas. E então, Rodrigo fez algo que surpreendeu a todos. Ele ajoelhou-se na frente de Júlia e disse: Júlia, eu quero que você saiba uma coisa. Não importa onde você esteja, não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui para você.
Você e sua mãe são família para mim agora, e família a gente não abandona. Júlia abraçou-o novamente, chorando de felicidade. E naquele momento, Rodrigo soube que havia encontrado sua redenção. Não através de penitência ou sofrimento, mas através do amor e da bondade. Ele não podia trazer Isabela de volta, mas podia honrar a memória dela, sendo o pai que ela sempre mereceu que ele fosse. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, Rodrigo montou em sua moto, acenou para Júlia e Cláudia e partiu. Mas dessa vez, ele não estava fugindo. Ele estava indo para casa, com o coração leve e a alma finalmente em paz. E é aqui que a gente encerra essa história incrível, mas antes eu queria te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se emocionou com a jornada do Rodrigo, da Júlia e da Mel, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma história de esperança hoje. E me conta nos comentários, o que você aprendeu com essa história? Você acredita que um ato de bondade pode mudar tudo? Eu adoraria saber o que você está sentindo agora. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, seja a mudança que você quer ver no mundo. Um abraço!